checando aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma live nossa semanal, a terceira live do nosso TPD, falando sobre a nossa temática. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na questão do trabalho, certo? O nosso ponto aqui, eu tô com a cadeira de balanço da minha esposa, que ela amamentava os bebês quando eles amamentavam, então tô bem tranquilo. E hoje a gente vai conversar sobre o T, que é trabalhe o máximo que puder. Nós temos o TPD, né, o que nós chamamos de TPD, trabalhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder, que na verdade esse poupe tem o foco de ser em vista, né? Traga resultado com seu investimento, e doe, tem a ver com doar do seu tempo, dos seus recursos para o reino de Deus, e não necessariamente para a igreja local, mas também para a igreja local, para os seus recursos, para que Deus seja glorificado com o que você faz. É muito importante a gente relacionar tudo isso com o Evangelho, com o reino de Deus, que todos os princípios de excelência, todos os princípios de produtividade, de resultados, a gente deve trazer para que Deus seja glorificado com isso. Tá? Então não importa se existe uma pessoa que dá muito resultado, mas ele não foca na glória de Deus. Ele está perdendo seu tempo, digamos assim. O outro ponto seria pessoas que focam em agradar a Deus, né, em ter uma mentalidade de glorificar a Deus com o que faz, mas não traz nenhum resultado. Então ele só fica nessa falácia e não vai para lugar nenhum. Então não é isso, tá? O equilíbrio está aí. Então existe muita coisa que a gente pode trazer para os princípios da cosmovisão cristã com o que fazemos. Existem muitas técnicas, muitos princípios, muitos valores que nós podemos trazer para aplicar naquilo que fazemos, né? De pessoas que não são cristãs, por exemplo, você pode pegar muita coisa, porque elas são imagem e semelhança de Deus, elas têm uma habilidade, a graça comum habita, né? Em todos existe esse princípio, né? Essa doutrina da graça comum, que é muito interessante a gente estudar e até trazer nas lives aqui da nossa temática. Um dia eu vou montar para a gente conversar sobre isso também. Mas a pergunta que eu queria iniciar hoje seria: o que significa viver uma vida com propósito? Qual o propósito do homem? Qual o propósito do trabalho? Por que nós devemos trabalhar? Por que nós utilizamos o nosso trabalho? Aquilo que a gente faz? Para que serve tudo isso? Tá? Então a gente está trabalhando para quê? A gente está estudando para quê? Você está fazendo isso para você mesmo? E o que é vendido hoje nos grandes coaches, nos grandes princípios da sociedade em geral, é que você vai fazer o seu futuro, você vai ganhar, vai cumprir os seus objetivos, os seus sonhos, viva para você mesmo. Antigamente se falava da santidade de vida, né, the sanctity of life. Hoje se fala muito da qualidade de vida, porque você vale muito, né? Tem até um slogan, porque você vale muito, porque você precisa trabalhar para você mesmo. E quando nós entendemos o princípio cristão, e aí Dário, tudo bom? Quando nós entendemos o princípio cristão, nós valorizamos a glória de Deus. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ele inicia falando sobre isso, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e se alegrar nele para sempre. Na primeira live eu falei uma frase de John Piper, que ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Então é uma missão de vida estar satisfeito em Deus e glorificar a Deus com a nossa vida e fazer tudo para a glória dele,
com aquilo que nós somos chamados para fazer, mas o fim principal do homem não é em você mesmo, não está em mim mesmo. Então eu tenho uma família grande, ok, tenho 4 filhos, não é normal hoje em dia. Então eu posso olhar e dizer assim, essa minha família grande é para que eu tenha, né, eu brinco até, né, que meu plano de aposentadoria, porque eles vão trabalhar lá e eu vou ficar tranquilo quando eu for idoso. Mas na verdade, brincadeiras à parte, né, os filhos, eles são herança do Senhor. Então a sua empresa, ela não deve ser sua, os filhos não devem ser seus, os seus bens não devem ser seus, deve ser com essa mentalidade. A gente tem que ter sempre a mentalidade da eternidade, né? Nós somos seres eternos, nós estamos aqui de passagem e Deus deve ser glorificado com aquilo que fazemos. Então, esse é um grande desafio nosso, de viver com essa perspectiva, porque existem tentações por todos os lados. Tentações de conforto nessa terra, tentações de prazeres nessa terra, os ídolos dos homens, né? Os ídolos de você buscar enriquecer a si mesmo. Existem vários ídolos, mas nós precisamos focar naquilo que a palavra diz. E eu falei da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre isso, né, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas em Isaías 43:7 fala assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. O Criador está falando aqui, eu que fiz você, eu que criei o mundo, então tudo isso eu fiz para a minha glória. Deus, ele é o único ser no universo que o fato de gloriar a si mesmo é algo justo. Quando nós nos gloriamos, nós estamos fazendo algo que não nos pertence, que não nos cabe. Então a glória deve ser sempre dada a Ele, a Deus. E como Criador, como soberano, Ele tem o direito e a primazia de fazer isso. E nós fomos chamados para isso também, para glorificar a Ele. E isso é muito, muito desafiador, essa reflexão diária sobre como é que está a minha vida, como é que eu vou glorificar a Deus com isso, como é que você vai glorificar a Deus com as suas dificuldades, com seus desafios, com a sua família. Então você pode já estar pensando sobre isso. A gente é muito tentado a viver uma vida com separação, né? Minha mente secular é minha mente cristã, minha mente que agrada a Deus e minha mente que vive aqui a vida prática, que Deus não se importa com essas coisas. E isso não é verdade, tá? A gente tem que parar também de romantizar essas coisas. A gente fica romantizando muito, de viver para a glória de Deus é uma coisa sobrenatural a todo momento, sabe? Muitas vezes, até no casamento mesmo, eu não preciso sentir aquele comichão aqui dentro para pedir perdão à minha esposa. Eu não preciso disso. Eu já tenho na palavra o que eu tenho que fazer. Então, o que é que eu preciso fazer? É pedir perdão sem sentir. Eu coloquei um post aqui ontem do Antônio Neto, ele falava sobre a questão, um rapaz perguntou lá na caixinha de perguntas deles, como é que eu vou sentir prazer lendo Levítico? Ele disse, não, você não tem que sentir prazer não. Existem alguns textos bíblicos que não foram criados para nos dar esse sentimento, essa questão emocional toda hora. E a gente vive numa geração muito emocional, muito emotiva, muitos sentimentos. A gente fica motivado por sentimentos, quando a gente tem que estar motivado pela nossa realidade. Existem circunstâncias reais. Isso é ser adulto. Isso é ser maduro. Eu não tenho como mudar todas as circunstâncias da vida. Eu não tenho como. Então o que é que eu vou fazer agora com essa realidade? Eu vou encarar. Eu vou para frente. Eu vou encarar essa realidade. E o encarar essa realidade é muitas vezes fazer o que eu não sinto de vontade de fazer. Então, viver para a glória de Deus não é esse viver para a glória de Deus de uma maneira romântica, de louvando com as mãos para cima toda hora. Viver para a glória de Deus é obedecer. E obedecer muitas vezes é contra a nossa vontade. Quem tem criança pequena sabe disso. A criança precisa ser treinada à obediência, ela precisa ser treinada. E nós também.
Nós adultos também precisamos. Então, dentro disso, eu queria trazer para a gente um princípio. O princípio do... A gente estudou o que é viver para a glória de Deus, a gente estudou o que que o viver para a glória de Deus não é algo necessariamente romântico, né? Levantando as mãos para cima, com um fundo musical por trás, dentro de um templo, com irmãos, todo mundo em comunhão, dando bré. Somos corpo, não é isso. É vida real, é obedecer mandamentos, é enfrentar dificuldades, é peitar dificuldades, é colocar a cara para bater e é também acordar para a realidade, acordar para a circunstância que você está inserido. E acordar para a circunstância que você está inserido é perceber perceber a sua realidade. Acordar para a sua circunstância é perceber as ferramentas que você tem na mão. Quais são as ferramentas que tem na minha mão que eu posso fazer algo produtivo a partir daqui? Quais são as ferramentas que tem que eu posso crescer? Eu não sei se eu já contei aqui essa história, eu acredito que não, a história de um livro, o livro que eu li chama Poder da Ação. E nesse livro ele fala da história de um pescador que um professor vai com ele pescar na canoa dele. E é interessante porque o professor fica olhando lá, ele está pescando, aí ele pega um peixe grande, aí joga fora, de volta no rio. Aí ele pega um peixe pequeno, aí ele coloca lá, guarda na canoa. Aí isso se repete várias vezes. Peixe grande, joga fora no rio de novo, devolve ao rio. Peixe pequeno, guarda. E o professor ficou encucado com isso, ficou se perguntando. Aí teve uma hora que o professor disse: ô amigo, por que você, quando pega o peixe grande, joga de volta no rio? Não era para você guardar para você, não? E o pescador, né, sabiamente responde: não, é porque é o seguinte, na minha casa eu só tenho frigideira pequena. Eu só tenho uma frigideira pequena, então eu devolvo para o rio aquilo que eu não preciso mais. Então eu não vou ter como cozinhar esse peixe aqui, então eu vou jogar fora. E olha que interessante essa perspectiva. Ele não acordou para a realidade de que é possível conseguir uma frigideira maior. Mas não, ele escolhe ficar com a limitação dele, ele escolhe ficar com a frigideira pequena. E eu acho que eu falei aqui no Instagram, acho que foi nos stories, essa história, e uma pessoa comentou assim: é verdade, mas mesmo com a frigideira pequena ele poderia cortar o peixe grande e fazer em 2 vezes e ter novas possibilidades. Então, o acordar, ele traz a perspectiva do que é o que eu tenho hoje e como eu posso aumentar minhas possibilidades. O que eu tenho hoje aqui e como eu posso aumentar minhas possibilidades. É sempre uma reflexão diária. Então, se você não tem um conhecimento específico, o que é necessário para eu conseguir esse conhecimento específico? E como, lembrando sempre do início da live, e como esse conhecimento específico vai glorificar a Deus. Tá? As pessoas não querem, as pessoas não vão ver em você as suas intenções. Você não vai ser visto e conhecido com suas intenções. Então, eu tenho um colega que é casado e ele não tem filhos. E ele sempre fala: mas eu tenho vontade de ter muitos filhos, eu tenho vontade de ter muitos filhos, eu vou ter muitos filhos, eu vou ter muitos filhos. E as pessoas não olham para ele como um pai de muitos filhos. Por quê? Porque ele não tem muitos filhos. E tem muita gente que chega para mim: George, você que ainda quer mais filho? E eu tô vendo muitas crianças e eu observo vocês com muitos filhos no carro, para tirar do carro, para colocar. O desafio que é quando você sobe aí no elevador com 2 no braço e não sei o quê. Por quê? Porque a realidade é: eu tenho muitos filhos. E isso é o resultado. Eu escuto um grande empresário, que o nome dele é Flávio Augusto. E ele fala: você pode não gostar de mim como um empresário, você pode não gostar do nicho que eu estou inserido, você pode não gostar das minhas empresas, do estádio de futebol que ele tem, da empresa de inglês que ele tem, mas você vai ter que se dobrar pelo fato de que eu dou resultado.
O fato dele dar resultado ele é um bilionário, beleza, muito bom para ele, mas ele tem milhares e milhares de funcionários, milhares de redes de acesso, ele alcança o Brasil inteiro com as empresas dele. Então, os resultados falam por você. Então, quando você está em busca de resultados, o que mais acontece são pessoas que querem colocar para baixo. Pessoas que querem diminuir você. E é muito desafiador isso tudo, né? Quando você está começando a se expor nas redes sociais. Ah, virou blogueirinho. Ah, ele tem essa intenção de somente ter engajamento. Ele está fazendo isso não dá certo não. Essa empresa aí não dá certo não. Trabalhar vendendo na rua não vai dar certo. Então, muitas dificuldades são lançadas. Mas o que é que vai fazer a diferença? O resultado. O resultado que você traz, né? E o resultado vem de quê? De tentativas e tentativas, de constância. Você vai buscando cada vez mais resultados e no fim, os resultados vão falar por si só. Não pare para se justificar. Não pare, faça. Faça, repita, tente. Tente mais uma vez. E enquanto você tenta, enquanto você busca essa perfeição no que você faz, você ajusta, você corrige e existirão críticas, pessoas vão aparecer para criticar, para querer colocar para baixo, para dizer que não dá certo, vão tentar tirar de você do foco, tirar você do foco, mas não desista. Acorde para a situação, observe a sua realidade, observe as frigideiras que você tem aí, né, da história, as frigideiras que você tem de acesso. Procure expandir os recursos que você tem para que você traga cada vez mais resultados, tá bom? Como é uma live rápida, a ideia aqui é ser momentos de 15 minutos, né, por dia. E eu queria trazer um passo prático para você. Tenta pensar agora, né? Eu falei sobre glorificar a Deus. Eu falei sobre acordar, né, para a sua realidade, para a sua circunstância e resultados. Tenta anotar quais são as ferramentas que você tem na sua mão hoje para o seu trabalho. Então, eu tenho inglês, eu tenho uma capacidade de estudo, eu posso melhorar nessa área, nessa outra, e você começa a notar isso. E aí você acorda para a sua realidade e pensa, eu estou dando o resultado que eu queria? O que é que eu preciso fazer ou deixar de fazer para ter o resultado que eu queria? E coloca na perspectiva do que você pode fazer, não dependendo de outras pessoas. Nós temos que sempre considerar o que é que eu posso fazer. Ontem eu estava conversando na empresa, uma dificuldade que a gente está tendo de acesso aos clientes, e uma resposta da equipe era comum antes, tipo assim, mas esse tipo de contato não é o ideal para a nossa empresa, esse tipo de perfil de público não é o ideal. E aí eu trouxe a reflexão assim, o nosso produto pode alcançar esse público? Pode. Então a pergunta, ao invés de ser esse público não é o ideal, é dizer assim, como é que nós podemos comunicar com esse público? Como é que nós podemos fazer acontecer? Porque aí eu trago a responsabilidade para mim. O que é que pode vir daqui? Aí eu sei que não vou alcançar todo mundo. Eu sei que não é 100% de aproveitamento. Se fosse, seria um mundo ideal, um mundo perfeito. Só que não existe isso. Então, o que é que eu posso fazer daqui para que os resultados aconteçam? Então, traz a responsabilidade para você. Traz a responsabilidade para você e você vai ver que os resultados vão começar a vir. E você vai começar a sair dessa inércia, né, desse limbo que muitos vivem somente de acompanhar e ver a vida dos outros passando e você nunca toma passos para isso, tá bom? Então, eu peço que você, se você tem pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, marque elas aqui, coloca no aviãozinho, passa para elas também, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Encontro vocês amanhã, nessa hora do almoço aqui, a gente vai divulgar a hora específica, mas encontro vocês aqui amanhã. Que Deus abençoe e um abraço. Até mais.